Talvez você saiba que o futebol africano é gerido pela Confederação Africana de Futebol, CAF, entidade fundada em 1957 e que é sediada no Cairo, capital do Egito. Mas o que provavelmente você não sabe é que a África é dividida em 5 associações de caráter regional. Que viagem é essa, velho? E que cada uma tem a sua Copa correspondente. A mesma situação acontece na Ásia. Inclusive, neste canal, tem um título conquistado pela seleção da Índia. Vou deixar o link na descrição. Uma destas associações é a CECAFA. E o título da última Copa CECAFA foi conquistado pela seleção de Uganda. Se tu quiser saber todos os detalhes, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, manda o link desse vídeo para pelo menos 6 amigos, porque Uganda tem 6 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. CECAFA é o nome que se dá ao Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central e conta com 12 países filiados: Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda e Zanzibar. Todos estes são filiados à FIFA e à CAF, exceto Zanzibar, que exatamente por isso não pode jogar nem as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, nem as eliminatórias para a Copa das Nações Africanas, apenas a Copa da CECAFA, na qual realmente é membro. Interessante é que o arquipélago de Zanzibar chega a eleger presidente, mas não é um país independente, e sim um estado semi-autônomo da Tanzânia. Foi em Zanzibar que nasceu uma das maiores estrelas do rock, Freddie Mercury, ex-integrante da banda Queen. A Copa da CECAFA é o torneio mais antigo da África. É mais antiga que a Copa do Mundo. O quê? Não acredito. A primeira edição foi jogada em 1926, época em que todos os países participantes ainda eram colônias. A seleção de Uganda é a maior vencedora da competição, com 39 taças. E em 2019, a última edição do torneio, foi o país sede. Após a pandemia, o torneio voltou em 2021, porém nas categorias de base. E pelo menos até aqui, a competição segue sem previsão de retorno na categoria profissional. Em 2019, todos os jogos foram disputados no Lugogo Stadium, na cidade de Kampala, capital ugandense, entre os dias 7 e 19 de dezembro, e 3 seleções optaram por não disputar por questões financeiras: Ruanda, Etiópia e Sudão do Sul. A seleção de Uganda, que conquistou em 2019 o título da Copa CECAFA, era comandada pelo treinador norte-irlandês Jonathan McKinstry, ex-treinador das seleções de Serra Leoa e Ruanda, e que atualmente dirige o time do Gor Mahia, do Quênia, e tinha peças como o goleiro Charles Lukwago, do KCCA de Uganda, e que atualmente está no St. George, da Etiópia. Os defensores Paul Wheeler, na época atleta do Police Jinja, e hoje atua no Vipers, ambos times ugandenses. Lualiwa Halid, na época atleta do Vipers e que atualmente joga no futebol europeu, no Bregalnica, da Macedônia do Norte. John Revita, então jogador do Express de Uganda e que atualmente joga no KCCA. E Mustafa Kiza, então jogador do KCCA e que hoje veste a camisa do Arouca de Portugal, depois de passagem pelo Montreal do Canadá. Os meias Alain Okello, então atleta do KCCA e que hoje atua no Parradu da Argélia. Shafik Kagimu, até hoje jogador do Ura de Uganda. Bright Anukani, então jogador do Proline e que hoje é jogador do Vipers, ambos times ugandenses. E Joaquim Ojeira, até hoje jogador do Ura de Uganda. E os atacantes Vianney Sekajugo, até hoje jogador do Ura. E Bayo Farhad, na época jogador do Bildcon da Zâmbia. E que atualmente joga no Bnei Shaknin de Israel, depois de passagem pelo Ashdod, também de Israel. As 9 seleções foram divididas em 2 grupos. No grupo A ficaram Burundi, Eritreia, Djibouti, Somália e Uganda, enquanto que no grupo B ficaram Quênia, Sudão, Tanzânia e Zanzibar. Vamos para os jogos do grupo A. Na primeira rodada tivemos um empate em 0-0 entre Djibouti e Somália e a vitória de Uganda por 2-1 sobre o Burundi. Gols de Anukani e Bayo Farhad para Uganda
e de Rurasenga a favor do Burundi. Pela segunda rodada tivemos a Eritreia vencendo o Burundi por 1-0, gol de Kidane. E a vitória de Uganda sobre a Somália por 2-0, 2 gols de Okello. Pela terceira rodada, o Djibouti venceu o Burundi por 2-1, 2 gols de Mahabé a favor do Djibouti e de Indikumana, atualmente jogador do Mukiti Joda Sangsad, time de Bangladesh, a favor de Burundi. Já a seleção de Uganda venceu a Eritreia por 2-0, gols de Kazozi e Kiza. Pela quarta rodada, a Eritreia venceu o Djibouti por 3-0, gols de Okbay e Suleiman, jogador do Hawassa City, da Etiópia, 2 vezes. E a Somália venceu o Burundi por 1-0, gol de Omar Mohamed, jogador do Menemespor, da Turquia. Pela quinta e última rodada, Somália e Eritreia ficaram empatados em 0-0. E Uganda venceu o Djibouti por 4-1, gols de Mutiaba, então jogador do KCCA e hoje no Express, Ojeira, Olsen, então jogador do Police Jinja de Uganda e que já pendurou as chuteiras, e Anukani a favor de Uganda e de Harun Mohamed, jogador do La Louvière Centre da Bélgica. Uganda se classificou em primeiro com 12 pontos, seguida pela também classificada Eritreia com 7. Ficaram de fora a Somália com 5, o Djibouti com 4 e o Burundi com 0. Agora vamos para o grupo B. Na primeira rodada, houve a vitória do Quênia sobre a Tanzânia por 1-0, gol de Abdallah, e o empate em 1-1 entre Zanzibar e Sudão, gols de Kamis para a seleção zanzibarita e de Muntasir para a seleção sudanesa. Pela segunda rodada, o Quênia venceu o Sudão por 2-1, gols de Abdallah e Wamalua para os quenianos e de Namir para o Sudão. E a Tanzânia venceu o Zanzibar por 1-0, gol de Ditran Nchimbi. Pela terceira e última rodada, o Quênia venceu o Zanzibar por 1-0, gol de Wamalua. E Sudão e Tanzânia não saíram do 0-0. Se classificaram o Quênia primeiro com 9 e a Tanzânia segunda com 4, deixando de fora o Sudão com 2 e Zanzibar com 1. Valendo pela fase de semifinais, a Eritreia venceu o Quênia por 4-1. Gols de Wamalua, jogador queniano marcando contra, Okbay, Habti e Kidane, enquanto que o único gol do Quênia foi anotado por Wamalua, desta vez no gol certo. Na outra semifinal, Uganda venceu a Tanzânia por 1-0, gol de Bayo Farhad. Na decisão do terceiro e quarto lugares, a seleção do Quênia venceu a Tanzânia por 2-1, gols de Muguna, jogador do Azam da Tanzânia, e Abdallah a favor dos quenianos e de Kamagi a favor dos tanzanianos. Já a grande final foi jogada no dia 19 de dezembro e Uganda venceu a Eritreia por 3-0, gols de Anukani, Kiza e Madondo, então jogador do Quirinia de Uganda e que hoje atua no Wydad Casablanca do Marrocos. Resultado que coroou a seleção ugandense de futebol com o título da Copa Cecafa de 2019. A chance for Leila, goal! Mustafa Chiza! Can he cut it back? Wow, goal for Matondo! Joel Matondo scores on the final day of the... A seleção de Uganda foi campeã com Lukwago no gol, Willa, Khalid, Revita e Kiza na defesa, Okello, Kagimu, Anukani e Ojeira no meio campo, Seka Jugou e Bayo Farhad no ataque. Se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!